com o Poder Judiciário na Constituição da República e para falar do artigo 93, para falar do caput do artigo 93 especificamente e do seu inciso 1º. Duas questões importantes, tá? Não deixem de estudar, sobretudo, o inciso 1º do artigo 93. Nós estamos falando de princípios a serem observados no âmbito do Poder Judiciário. Vejam o texto da Constituição da República. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Atenção, lei complementar de iniciativa de quem? Do Supremo. E um detalhe, é uma iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal. Então, lei complementar de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, está implícito isso aí, tá? Disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios, tá? Já tivemos questões de concurso que chegaram a questionar o seguinte: o que é o Estatuto da Magistratura? Resposta que constava do gabarito, que constava das alternativas. Há uma lei complementar de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, atenção, é comum esse tipo de questão? Sim, e sobretudo naquelas bancas examinadoras mais literais, que fazem a questão sempre mais calcada ali no próprio texto do ordenamento jurídico em si. Exemplo, Fundação Carlos Chagas, tá? Consulplan, pontua concursos, no âmbito de concursos, por exemplo, em Minas Gerais, a FUMARC, a Fundep. Então, muita atenção, o que é o Estatuto da Magistratura? É uma lei complementar de iniciativa e iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, tá certo? É o que a gente precisa observar no âmbito do caput do artigo 93. E o inciso 1º, que é o mais importante. No inciso 1º, a questão central é a seguinte: eu não preciso ser advogado para ser juiz. Não necessariamente eu tenho que ter no mínimo 3 anos de exercício da advocacia para concorrer ao cargo de juiz substituto, para fazer concurso para o cargo de juiz substituto, tá? O que o inciso 1º do artigo 93 exige é no mínimo 3 anos de atividade jurídica. E o que é atividade jurídica? Atividade jurídica é toda atividade definida em lei, por exemplo, como sendo uma atividade privativa de bacharel em direito. Então, exemplo, se eu tenho 3 anos enquanto analista judiciário, área judiciária de um TRE, eu não estou falando de um cargo privativo de bacharel em direito, então eu tenho 3 anos de atividade jurídica. Eu posso fazer a minha inscrição definitiva para o concurso de juiz de direito substituto, por exemplo, ou para juiz federal substituto, ou juiz do trabalho substituto. Então, atenção, afirmar que é necessário ter no mínimo 3 anos de exercício de advocacia para fazer concurso no âmbito da magistratura, no âmbito do cargo de juiz substituto, é uma afirmativa incorreta. E o mesmo vai acontecer lá no Ministério Público, tá? A gente vai perceber isso também nas disposições sobre o Ministério Público no âmbito das funções essenciais da Justiça. Vejam o texto do artigo 93, inciso 1º da Constituição. Ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Então, o ingresso na carreira da magistratura através de concurso sempre vai dar em qual cargo? No cargo de juiz substituto, mediante um concurso que é um concurso de provas e títulos. É diferente do servidor. Servidor pode ser um concurso de provas ou provas e títulos. Concurso para juiz substituto necessariamente é um concurso de provas e títulos. O que vai acontecer também? Eu vou ter o acompanhamento da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, durante todas as fases do concurso. Então, desde a publicação do edital até a homologação do concurso, eu tenho um acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho um acompanhamento da OAB, é uma forma de se fiscalizar o próprio concurso. E vou exigir do bacharel em Direito, aquele que se formou em Direito, no mínimo o quê? No mínimo 3 anos de exercício da
né, no mínimo 3 anos de exercício de atividade jurídica. E detalhe, não é necessariamente 3 anos de exercício da advocacia. Quem se forma em direito não se forma advogado, tá? Se forma bacharel em direito. E uma das atividades jurídicas que um bacharel em direito pode exercer é a advocacia, desde que ele seja aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, para ser juiz substituto, não é necessário ser advogado. Prestem atenção no detalhe, né, no final do inciso 1º, tá? É muito comum nós encontrarmos questões referentes aí ao artigo 93, inciso 1º, então vale a pena a gente fazer um esqueminha aqui, ó, reunindo as principais características do inciso 1º. Opa, quando eu falo do concurso, o concurso é necessariamente para o cargo de quê? Para o cargo de juiz substituto. Ah, então se eu quero ser juiz de direito, eu vou fazer concurso para juiz de direito substituto do respectivo estado. Se eu quero ser juiz do trabalho substituto. Se eu quero ser juiz federal substituto e assim por diante. Só tomem cuidado com um detalhe. A justiça eleitoral não tem carreira da magistratura. Não há que se falar em juiz eleitoral substituto, tá? A justiça eleitoral ela tem a característica de pegar magistrados emprestados de outra justiça para exercer a jurisdição em nome da justiça eleitoral, tá? Então atenção com esse detalhe, tá? Juiz de direito substituto, juiz federal substituto, juiz do trabalho substituto, tudo bem. Agora, falou juiz eleitoral substituto, afirmativa completamente incorreta, tá? Além disso, o concurso é um concurso de provas e títulos, tá? Não se esqueçam disso, é um concurso de provas e títulos. Necessariamente tem que ter a prova de títulos. Não vai ter só a prova fechada, de múltipla escolha, a prova aberta, a prova oral, não. Eu tenho também uma prova de títulos. Ah, quem é doutor ganha ponto, quem tem livro publicado ganha ponto, quem tem títulos a apresentar no respectivo concurso ganha ponto, né, durante as provas do respectivo concurso, tá? Então é um concurso de provas e títulos. Ah, eu tenho o acompanhamento da OAB em todas as fases, tá? Então, em todas as fases do concurso, nós temos a fiscalização da OAB. E, por fim, o mais importante, lembrar que eu vou exigir no mínimo, então pode ser mais pelo texto constitucional? Pode, mas no mínimo, tá? No mínimo, né? 3 anos de atividade jurídica. O que é atividade jurídica? Aquela atividade definida em lei como sendo privativa de bacharel em direito, tá? Então, se eu faço um concurso, por exemplo, para analista judiciário, área judiciária, e fico 3 anos como analista judiciário, área judiciária, que é um cargo do Poder Judiciário privativo de bacharel em direito, eu tenho no mínimo 3 anos de atividade jurídica, tá? Então, não necessariamente eu preciso fazer a prova da OAB, não necessariamente eu preciso ser advogado para ser juiz. Se eu quero advogar, eu vou fazer o exame da OAB e ter a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, se eu não tenho a menor pretensão de advogar, não será necessário nem mesmo fazer a prova da OAB. Se o meu objetivo é ingressar no Poder Judiciário, em algum dos cargos do Poder Judiciário através de concurso, se o meu objetivo é não advogar enquanto bacharel em Direito, existem outros caminhos que eu posso seguir onde eu não preciso nem mesmo fazer a prova da OAB. Um exemplo está aqui, tá? Se eu quero ser juiz, por exemplo, eu não preciso ter inscrição na OAB. Basta que eu comprove no ato da inscrição definitiva no mínimo 3 anos de atividade jurídica, que eu tenho exercido durante 3 anos, no mínimo, uma atividade privativa de bacharel em Direito, tá? As mesmas disposições nós iremos encontrar no concurso para promotor de justiça substituto, no concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, só que nós vamos estudar isso lá, né, no Ministério Público, lá nas funções essenciais da justiça, mais especificamente no artigo 129 da Constituição da República, tá? Então, ó, atenção, questão importante, podem fazer 2, 3 asteriscos no inciso 1º, muito cobrado em todos os concursos públicos, tá? Característica, concurso, né, para juiz substituto, provas e títulos, OAB em todas as fases, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, ok? Próximo encontro, artigo 93, inciso 2º da Constituição da República. Obrigado e até mais.